Livro de Números, capítulo de número 11. Oh, aleluia! Sabe qual é a primeira característica que o Espírito de Deus dá ao seu povo quando ele está no meio do seu povo? Liberdade. É a primeira característica que acontece com o povo de Deus quando o Espírito de Deus está no meio dele. Liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para glorificar, liberdade para exaltar. Liberdade. Livro de Números, capítulo de número 11. Eu quero ler com você a partir do versículo 16. Aleluia. Aleluia. Oh, presença maravilhosa de Deus te chama. Aleluia, meu Deus, sim, Senhor. Eu lerei com você Eu irei ler com você do verso 16 até o verso número 30 do livro de Números, capítulo 11, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabe que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfaceis dela, porquanto rejeitasse ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-ei carne, e comerão em um mês inteiro. Um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, para que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus homens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciãos de Israel. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se sentar. Eu li um texto um tanto extenso nesta noite,
para falarmos sobre fé. Nós estamos na 6ª ministração, numa série de 7 semanas de fé fortalecida. Nessas 7 semanas nós temos aprendido tantos princípios de Deus, tantas coisas que Deus tem nos falado, que Deus tem nos direcionado, tantas coisas que o Espírito de Deus tem nos ensinado durante estas semanas. Eu creio que o Espírito de Deus, Ele está no nosso meio, e assim como o texto que eu li, Ele está levantando neste lugar homens e mulheres que creem para que seja derramado do mesmo Espírito sobre eles. Aleluia, Senhor. Para que profetizem. Amém. Amém, meu Deus. Nós temos ensinado a respeito da fé, que a fé, ela não é para um momento apenas. A fé que está dentro de nós, que é um tesouro poderoso, que está sobre as nossas vidas, ela não é para um momento apenas, mas ela é, querido, fé para uma vida inteira. É fé, amado, contínua para a vida inteira. Essa fé, ela vai produzir em nós uma atitude, um estilo de vida daquele que crê. Amém, meu Deus, amém, Senhor. Quando os crentes foram chamados por Jesus de crentes, Jesus estava dizendo que essas pessoas que creem iriam viver, amado, um estilo de vida, numa atitude contínua para a vida toda. Amém, amém, meu querido. Não iria apenas se lembrar de fé quando a coisa apertasse. Não iriam se lembrar de ter fé quando estivessem enfermos apenas. Não iriam se lembrar de ter fé quando talvez quisesse comer carne, como era o caso aqui do Números 11 que nós acabamos de ler. Não era fé, amado, para uma circunstância, mas era fé para uma vida inteira, era uma atitude, um estilo de vida. Então, quando Jesus nos chamou de crentes, Ele está nos chamando, amados, de alguém que toma uma atitude e um estilo de vida para a vida toda. Amém, meu Deus, amém, Senhor. Então eu quero que você entenda que a fé, ela não vai ser invocada apenas na sua vida, ou não é para ser invocada na sua vida apenas quando as coisas não vão bem. De tempos em tempos as pessoas se lembram que possuem fé, e normalmente quando elas vão usar a sua fé, elas usam desesperadamente. É como que se a fé, ela não estivesse aí. É como que se as pessoas não as possuíssem. Mas quando você entregou a sua vida para Jesus, a fé de Deus, ela se instalou sobre a sua vida, e ela se instaurou em você. Não é para um momento de dificuldade apenas, querido. Se você entender isso, você vai entender a posição em que Deus te colocou. Porque a Bíblia diz que Deus nos colocou numa posição, aquele que crê, nos fez assentar com Cristo Jesus acima de principados e potestade nos lugares celestiais. Aleluia, meu Cristo, Senhor. Sim, meu maravilhoso Pai. Eu não preciso morrer para estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu posso agora ser levado a esse nível de crente, a esse nível de fé, e estar assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, se eu tenho fé para a vida inteira, então eu vou entender que a fé é o poder de Deus para eu governar todas as coisas. Sim, Senhor. Deus me colocou num habitat. Deus criou a terra, e Deus colocou o homem na terra, e Ele disse para que esse homem domine, sujeite a terra. Então Deus me deu uma fé para governar. Quando é que eu vou exercer esse domínio e esse governo? Pela fé, quando eu estiver assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Tenho poder para governar em o nome de Jesus.
Jesus. Amém, Senhor. Tenho poder para mudar situações e circunstâncias em o nome de Jesus. Esse poder não vem de mim. Esse poder não vem de você. Ele emana dos céus. Se você estiver alinhado com o céu, então logo descerá sobre a sua vida uma unção. Que unção é essa? Pela fé, o Espírito de Deus descerá e te encherá. Aleluia, meu Senhor. Você já se perguntou do que o Espírito Santo enche as pessoas? Você já parou para pensar? Ok, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ah, como eu quero ser cheio de Deus. Enche-me, Senhor. Enche do quê? Você tem que ter entendimento. Você tem que ter compreensão. Pois eu quero te dizer nessa noite, é que eu estou fora do fuso horário. Eu quero dizer para você nessa noite que o poder de Deus que domina e que governa chama-se fé. Quando o Espírito de Deus entra no homem e enche ele de unção, está enchendo, amado, ele de um poder tão especial chamado de fé, que essa unção e esse poder faz essa pessoa assumir um lugar nas regiões celestiais. Amém. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Amém, meu Senhor. Pastor, mas isso é para uma pessoa específica? Deus tem alguém predileto que ele faz isso? Todos os homens, todos os seres humanos, toda a raça humana está destinada em Deus a ser cheio do Espírito Santo. Amém, meu Pai. E a possuir esse poder, e a possuir essa fé. O texto que nós lemos fala de Moisés. Moisés, se você ler os versículos anteriores, ele pede para morrer. Literalmente, Moisés diz: Senhor, basta, me mata, faz o que o Senhor quiser. Não quero mais liderar esse povo incrédulo. É sério. Havia uma falta de fé tão grande no meio da congregação do pastor Moisés, que ele pediu para morrer. Imagina você, o tamanho da congregação do homem. Só homens eram 600 mil, fora as mulheres e as crianças. Dizem os estudiosos, por baixo, a congregação do pastor Moisés tinha 1.600.000 membros. E esse homem orava, e ele clamava, e Deus respondia, até que chegou a hora que ele disse: cansei, não vou orar mais sozinho. O Senhor faz o que o Senhor quiser, eu não vou mais orar sozinho. Se esse povo não crer, me mata. Porque eu estou provocando nos céus algumas coisas extraordinárias, que se eles crescem, nós iríamos dominar o mundo, mas eles não creem, eles não acreditam, eles têm dificuldade para crer, inclusive na promessa. Deixa eu dizer algo a você, e eu já disse isso na terceira ministração: a promessa de Deus é a base de toda a fé que eu possuo. Amém, meu Senhor. Eu vou repetir para você entender. A minha fé é baseada na promessa de Deus. Sim, Senhor. E Deus diz, amado, se não houver profecia, o povo se corrompe. Mas não é a profecia do tipo esse que eu te digo. É a profecia do tipo eu creio. Porque profecia fala de uma palavra projetada. Amém? Amém. Você está entendendo, amém? Profecia, querido, não é esse que eu te digo, meu lindo, minha linda, amado do Pai, querido, querida. Isso não é profecia, isso é uma manifestação profética da parte de Deus. Mas a profecia, o espírito da profecia, é aquele que me toma e me faz projetar uma palavra para o futuro. Aleluia, Senhor. Se essa palavra projetada para o futuro, ela estiver impregnada de fé por quem está falando, ela se cumprirá. Amém, meu Pai. A base da minha fé está na promessa, porque
eu passo a acreditar. Amém. Eu passo a crer que vai acontecer. Amém. Senhor. O povo recebeu a promessa. A coisa não estava acontecendo. O povo parou de crer. Moisés sozinho continuava crendo. E só, olha, vou te dizer, Moisés tinha fé, irmãos. O mar se abriu, tinha nuvem sobre a cabeça durante o dia, coluna de fogo durante a noite, o monte tremia, fumegava, Deus falava, meu Deus, havia cura, havia manifestação da glória, ao ponto do homem entrar na tenda, quando sair ninguém conseguia olhar para o rosto dele, que o rosto dele brilhava, a glória se acendia. Mas Moisés chegou num ponto que diz: ou esse povo crer comigo, ou vai ser impossível continuar manifestando a glória de Deus. Verdade, Senhor. Então é necessário que no meio de uma congregação haja uma coletividade de fé. Amém, meu Senhor. Pessoas que estão no mesmo espírito, crendo na mesma coisa. Amém. Sim, Pai Santo. Quando nós entendemos esse princípio, então nós vamos começar a nos tornar governadores nas regiões celestiais. Amém, meu Pai, amém, Senhor. Pastor, mas isso não é uma balela? Não, não é uma balela, isso é real. Eu nasci para isso, você nasceu para isso. Aleluia, Senhor. Como que nós perdemos a fé? Porque às vezes eu quero governar aqui nas regiões terrenas. É verdade. O que me faz perder a fé é quando eu me concentro nas regiões terrestres, nas regiões terreais, nas regiões da terra. Quando, amado, eu concentro todo esse poderio que Deus me deu na região da terra, eu me frustro. Verdade, Senhor. Sabe por quê? Porque daí já não é governo, é manipulação. Aí eu quero manipular as coisas em meu favor. Alguém chegou um dia para mim e disse: pastor, você é um homem de fé? Eu falei: sou, glória a Deus, com certeza. Não atingi ainda o que eu quero atingir, mas vou atingir. Mas eu creio. Então ora para Deus me dar o número da loteria. Ainda foi mais longe. Se eu ganhar na loteria eu dou o dízimo. Eu digo: irmão, esse nível de fé é um nível tão medíocre, tão terreno, tão pobre, que não te leva a governar nada. Porque existe um tanto de gente, amado, fatigado, abandonando a fé, deixando de crer, entristecido com Deus e com tudo. Porque eles estão buscando para essa vida, para esse mundo, para esse lugar. Deixa eu te dizer, querido, nós somos governadores de regiões celestiais. Amém, aleluia. Nós somos pessoas cheias do Espírito de Deus, amados, que podemos influenciar o curso dessa geração. Entenda isso, que se nós entendermos isso e nos levantarmos do mesmo Espírito, nós mudaremos a história dessa geração neste tempo. Aleluia, amém. Quando você, amado, lê nos livros históricos os grandes avivamentos que aconteceram no passado, foi porque homens de Deus, eles se despojaram da vida terrena, eles encontraram pessoas no mesmo Espírito e eles conseguiram provocar um avivamento. Quando nós encontramos pessoas na mesma unção, no mesmo Espírito, nós desencadeamos portais espirituais. Aleluia. Nós abrimos portais espirituais, por onde, amado, o impossível, por onde os milagres começam a acontecer. Amados, milagres não acontecem se nós não conseguirmos abrir os portais espirituais. A Bíblia, amado, tem várias passagens que diz: inclinai, ó portas, as vossas cabeças, abram-se, ó portais eternos. Amém. Porque se esses portais eternos se abrirem, o que acontece? Entrará e passará o Rei da Glória. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Então passará e entrará o
mente, aonde eu consigo abrir um portal espiritual por onde passa e entra. Aleluia! O que você acha que acontece nesse lugar? Você acha que uma enfermidade consegue permanecer por onde ele passa? Você acha que uma vida miserável continua miserável depois que ele passa? Não. Querido, a Bíblia diz que por onde Jesus passava, nenhuma estrada ficava igual. As pessoas que estavam à beira da estrada eram curadas. Elas caíam endemoniadas e elas eram libertas. Elas, amado, encontravam Jesus, mudavam de vida, nasciam de novo. Por onde Jesus passava, o rebuliço acontecia. Quando os discípulos entenderam isso, amado, por onde eles passavam, até a sombra deles curava. Porque eles conseguiram entender. Amados, a resposta para isso tudo está no entendimento. Por que nós viemos hoje à casa do Senhor? Jesus disse: o que saístes a ver? Saístes a ver um homem vestido de vestes reais? Não, porque esses estão nos palácios. Mas saístes a ver um homem que prega a respeito das coisas espirituais. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Mas quem acreditou? Então o trabalho agora, amado, do Espírito nas nossas vidas é nos fazer acreditar. Nos fazer acreditar que nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Que nós vamos para onde ela diz que nós vamos. Amém. Moisés está cansado de dizer para onde está indo e o povo não acreditar, ao ponto do povo querer voltar. Só que quando, amado, você decide andar com Deus, Deus não te leva de volta. Deus não te leva de volta. Quando você diz assim: Senhor, eu sou teu, faz de mim o que queres. Ah, querido, já era, você se enrolou. Aleluia, Senhor. Aleluia. Que Deus não leva de volta. Sim, maravilha, Pai. Como eles descobriram que Deus não levava de volta, eles começaram a reclamar: por que nos tirou de lá então? Por que Deus nos tirou do Egito? Por que Deus me fez conhecer a palavra? Irmão, tem gente indignada porque um dia conheceu a palavra. Porque quando conhece a palavra e o Espírito toca, nunca mais essa pessoa vai ser do mesmo jeito. Ela nunca mais conseguirá ser incrédula. Ela pode até apostatar da fé, mas incrédula nunca mais ela é. Ela entra num limbo espiritual. Mas quando nós cremos, nós somos capazes de transformar circunstâncias, situações. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, e não há nada impossível para Deus. Eu estou falando aqui, amado, não é da cura de uma dor de cabeça. Eu não estou falando aqui, amado, de uma conta no banco que está lá meio capenga. Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando de coisas maiores. Eu estou falando de coisas excelentes. Eu estou falando para você que existe mais. Existem níveis espirituais que nós precisamos alcançar como homens de Deus e mulheres de Deus. Amém. Moisés ora ao Senhor e ele diz: meu Deus, eu não suporto mais esse povo. Esse povo quer voltar para o Egito. Só de pensar em voltar ao Egito, querido, a sua condição espiritual já fica comprometida. Verdade, Senhor. A presença do pecado no mundo, ela causa desgoverno. E sabe como que ela causa esse desgoverno? Pelo afastamento. Quando você deixa de crer, você vai se afastando da promessa. Quando você deixa de crer, amado, isso vai causando um afastamento da presença de Deus, do poder de Deus, da unção do Espírito Santo. Sabe que isso é tão grave que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos,
no capítulo 3, no versículo 23, dizendo que quando eu deixo de crer por causa do pecado, isso vai causar em mim uma destituição. Você consegue entender essa palavra destituição? Romanos 3, 23, Paulo fala de uma destituição. Alguém estava instituído na glória de Deus, e porque deixou de crer, foi destituído da glória de Deus. Quer que eu torne mais claro para você? Alguém que ganhou o direito de governar foi impeachment. Você entendeu o que eu estou te dizendo, amém? No mundo espiritual, alguém foi impeachment. Alguém foi afastado da sua autoridade para governar. E tem pessoas que foram afastados de sua autoridade para governar e não perceberam. Não perceberam. Sabe por quê? Porque Satanás tem os seus tricks, tem os seus truques. Satanás, amado, tem como ludibriar essas pessoas. Satanás tem como fazer elas pensar que elas estão sendo abençoadas. Meu Deus, eu estou falando de coisas maiores. Alguém pode dizer: ah, Deus está comigo, eu sou crente, acabei de comprar isso, acabei de comprar aquilo, olha, aquela porta se abriu, estou ganhando dinheiro, está dando certo. Não é disso que eu estou falando. Satanás está ludibriando as pessoas. As pessoas já perderam, algumas delas perderam o direito de governar e não perceberam. Obrigado, Senhor. Fazendo um paralelo aqui com você, é como acontece na política. Alguém é impeachment, é destituído, porque foi corrompido. E alguém é corrompido quando aceita aquilo que está fora da ordem, aquilo que não é teu direito, aquilo que você não foi chamado para fazer, aquilo que você não foi chamado para viver, aquilo que você não foi chamado para conquistar. Tudo que é conquistado de maneira ilegal afasta você da glória de Deus. Moisés estava orando e dizendo: Senhor, levanta a gente para crer, ou então me mata. Aleluia. Imagina você que Moisés ora dessa maneira. Por quê que ele ora dessa maneira? Ele ora dessa maneira porque ele sabe que morrer é lucro. Irmão, para quem está na fé, morrer é lucro. É, meu Senhor, sim, meu Pai. Para quem está na fé, morrer é lucro. Quando você atinge níveis de governo espirituais elevados, viver aqui nessa terra é uma questão de obrigação. Obrigado, meu Deus, sim, Senhor. Viver aqui na terra é uma questão de obrigação. Eu estou aqui porque eu sou obrigado a ficar aqui. Paulo diz assim: para onde eu me viro, eu estou em aperto. Quero ir para a glória, para encerrar logo tudo isso. Tenho fé que já alcancei a salvação. Então, me leva, Senhor. Mas por outro lado, eu olho para um tanto de gente que não alcançou nada ainda, e aí eu tenho que ficar para ensinar eles a alcançar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Amém, meu Senhor. Quando você, amado, descobre quem você nasceu para ser, as coisas aqui da terra, amado, fica desse tamanho e perde o valor. Enquanto, amado, eu não entendo para que eu nasci, as coisas da terra têm um valor. Esses dias eu estava orando, eu falei assim: eu quero só ver o que o homem vai fazer no dia que o ouro não valer mais nada. Você já imaginou se descobrissem um metal tão precioso e o Banco Central anunciasse: ó, o ouro não tem mais valor, diamante é como uma pedra comum que você pega no quintal? Tem gente que vai suicidar-se. Você já imaginou se alguém dissesse assim: ó, uma nota de $100 e uma folha de jornal é a mesma coisa? Tem gente que piraria. Por quê? Porque eles estão vivendo aqui para a terra. Verdade, Pai do Senhor. Mas quando você entende, querido, eu quero que você entenda nessa noite, no nome de Jesus, os nossos olhos não estão postos aqui na terra.
Amém. É por isso, amado, que as pessoas olham para a gente e não entendem. Amém, papai. Amém, Senhor. E dizem como tem paz no meio dessas aflições. Aí Jesus diz: é a paz que excede todo entendimento. Amém. Dá para entender mesmo não, filho. Sabe por que tem paz? Porque não está vivendo aqui para a terra. Amém. Já está vivendo, amado, governando as regiões celestiais. Só pensa nas coisas que é de cima, não pensa mais nas coisas que é de baixo. Pensa nos céus o tempo todo, está conectado com os céus o tempo todo. Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou ter piedade de você, filho. Realmente você está sofrendo. Deixa eu conectar pelo menos mais 70. Que quando o Espírito de Deus desce sobre a vida do homem, conecta ele. Amém. Você está entendendo, amém? Amém. Por isso que você deve buscar unção. Unção, amado, não é para eu me destacar no meio da igreja. O pastor me veio ungir, elevar eu no cargo dentro da igreja, algum cargo, sei lá. O pastor olha e diz: é tão ungido, fala profecia que eu vou ungir pastor. Vai ser bispo, arcebispo, é papa. Querido, a unção, ela não é para isso. A unção, amada, é para níveis de governo. Amém. Amém, meu Pai. Um homem, amado, que está cheio da unção de Deus, ele está cheio do entendimento. Aleluia. Ele está cheio da compreensão. Ele governa acima de principado e potestade. O cão se levanta e diz: cai, banguelo, no nome de Jesus, vai embora. Amém. Você está entendendo, amém? Ele vai governando. Ai, pastor, o diabo se levantou para cair. Levanta e derruba ele. Você tem unção para isso, tem poder para isso. Pastor, parece que eu não tenho. A Joyce Meyer, ela fala assim que cada new level, new devil, né? Novo nível, novos demônios se levantam. Então, você precisa se levantar na unção. Está difícil para você, derruba esse cão. Amém. Se você derrubar ele, você ganha esse lugar no mundo espiritual. Amém. Você exerce esse governo. Se o cão, amado, está furioso, é porque você está entrando no nível de governo que ele tinha subido. Porque Satanás não tem governo nenhum aqui, tá? É um mentiroso. Ele não tem poder nenhum nesse lugar, a não ser aquele que os homens entregaram para ele. Mas quando levantam-se homens, cheios da unção de Deus, cheios do Espírito de Deus, para retomar o lugar que foi perdido, Satanás se manifesta. Enquanto não levanta homem de Deus, mulher de Deus, para tomar ou retomar o lugar perdido, Satanás fica bem quietinho. Ele vai manifestar para quê? Você acha mesmo que Satanás está nem aí para quem está ganhando dinheiro? Eu estou sendo tão abençoado financeiramente que o campo está furioso. Tá não, mas não está mesmo. Aliás, ele ofereceu para Jesus. Se ele ficasse tão furioso, ele não oferecia para Jesus. Sabe quando é que Satanás fica furioso? Quando você entende princípios como esse que eu estou dizendo para você. Amém. E você se levanta e fala como o servo Jó: não importa se tem ou se não tem, no eu vim, no eu volto, louvado seja Deus. Isso mata o cão de raiva. Aleluia. Está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Com certeza, meu filho. Se aconteceu ou se não aconteceu, eu continuo crendo, porque quem fez a promessa é fiel. Amém. É fiel. Filho, quem está indo para o céu, Canaã, é apenas uma trajetória. Quem está indo para o céu, querido, Canaã, esses dias nós estávamos conversando em casa, e a Gabriela, minha filha, falou assim: nossa, estava lendo na Bíblia que Moisés não entrou em Canaã, tadinho dele. Eu disse: tadinho dele? Eu, se fosse Moisés, quando Deus disse assim: você não vai entrar, eu diria: Senhor, você promete? Moisés estava nem aí para Canaã mais, irmão. Você acha que Moisés estava com cabeça para pensar em Canaã, em cacho de uva, em leite, em mel? Moisés já estava em outro nível, querido. Moisés já não estava mais pensando naquela terra. O povo que estava de olho na terra, Moisés não estava mais não. Moisés deu foi glória a Deus quando Deus disse: olha a terra, introduz o povo e vem comigo. Está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Por que muitas vezes nós nos afligimos aqui por causa da terra? Meu Deus, as pessoas estavam se afligindo porque não estavam comendo carne. O fato de não comer carne foi o suficiente
para uma nação inteira querer abandonar a Deus e voltar à escravidão. Eles estavam comendo, diz a palavra de Deus nos Salmos, eles estavam comendo pão dos anjos, eles estavam comendo maná. E Jesus diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Amém. Nível diferente. Jesus estava dizendo: eu vim trazer vocês a um nível diferente. Amém. E se vocês crerem, eu posso levar vocês, eu posso convidar vocês e conduzi-los a um nível de fé diferenciado de qualquer outro tempo ou época que alguém viveu aqui na terra. Aleluia. Senhor. Você está vivendo, querido, agora na época da graça. Nós estamos tendo a chance de vivermos em níveis de fé que ninguém jamais viveu. A Bíblia relata em Hebreus capítulo 11 que aqueles que aguardavam a promessa morreram desejando ver a promessa e não viram. Mas quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, inclusive acaba com o mito de que tem promessa não morre, porque a Bíblia fala em Hebreus 11 que eles creram e morreram sem ver a promessa se cumprir. Mas o Paulo explica, sabe por quê? Porque Abraão já não buscava mais a pátria terrena. Abraão já buscava a pátria celestial. Aleluia. O nível de fé do pai da fé, Abraão, havia se elevado de tal maneira que aquilo que havia sido prometido para ele aqui já não interessava mais. Quando você, amado, alcança esse nível de fé, você já não serve por interesse. Você serve por amor. Você serve por destino. Você serve por entendimento. Aleluia. Meu Pai, sim, Senhor. Quando você atinge esse entendimento, então você pode dizer: Senhor, usa-me. Meu Pai Santo. Quando você clama e diz: Senhor, usa-me, você está pedindo o que para Deus? Quando você ora e diz assim: Senhor, usa-me, o que você está pedindo para Deus? Tem gente que não sabe o que está pedindo. Tem gente que pensa que quando diz Senhor, usa-me, é a nível territorial, é a nível terreno, é a nível ministerial. Não, não é. O usa-me de Deus é te levar às regiões celestiais. Amém. Meu Pai, amém, Senhor. Quando Isaías disse isso para Deus em Isaías capítulo 6, Deus antecipou o tempo para ele em quase 1000 anos e mostrou para ele coisas que iriam acontecer 755 anos depois. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Meu Pai, amém, Senhor. Quando ele disse usa-me, ele passou a ser o evangelista por antecipação. Você sabia que Isaías é o evangelho por antecipação, né? Tudo que os evangelistas escreveram, Isaías já tinha escrito a respeito de Jesus 755 anos antes de Jesus nascer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Pai, Senhor. Então é necessário, filho, que você entenda que você está absorvendo um nível de fé nesses dias. Mas você precisa entender para quê? Para que Deus está me dando tudo isso. A Bíblia diz, amado, que o Moisés deu uma vacilada quando ele estava orando aqui nesse texto. Ele orou porque não estava mais aguentando o povo incrédulo. Aí Deus disse: reúne 70 varões aí, anciãos, que você sabe que sejam homens de santidade. Ele foi e nomeou as pessoas. Inclusive teve 2 atrasildos que não foi, né? Que não foram. E aí, quando eles chegam, que começam a buscar a unção de Deus, o Senhor disse: eu vou colocar do mesmo Espírito que está em você, da mesma unção que está sobre a sua vida,
unção é transferível. Diga para o teu irmão, unção é transferível. Unção é transferível. Pastor, e como que essa unção se transferirá na vida de quem está vivendo em santidade? Porque a primeira coisa que Deus disse para ele é: diga a eles, santificai-vos. Santificai-vos. Porque essa unção vai se derramar sobre eles, vai transferir-se sobre eles. Então o mesmo Espírito que está agindo em você, Moisés, vai agir na vida desses 70 homens. Manda eles se reunir. Aleluia. Quando eles se reuniram, que começaram a orar, Deus disse: eu vou dar carne para todo mundo. Moisés se aperreou, como diz lá no Nordeste. Moisés se aperreou. Moisés disse assim: meu Deus, peraí, minha fé não está alcançando esse negócio. Eu tenho Deus, presta atenção, Deus, calcula esse negócio direito. Só homens, eu tenho 600 mil. O Senhor está dizendo que não vai ser, que nós vamos comer carne. Eu creio que nós vamos comer carne. Agora o Senhor complementa a profecia dizendo: não vai ser um dia, não vai ser 2, nem 5, nem 10, nem 15, nem 20. Vai ser um mês inteiro. Vocês vão comer carne tanta que vai sair pelos narizes. Ele disse: Senhor, o Senhor calculou essa palavra. Deus disse: que é isso, Moisés? Creia, homem. Mas sabe por que Moisés estava falando para Deus desse jeito? Ele falou assim: do jeito que esse povo está faminto por carne, se faltar um dia carne eu morro. Mas Moisés, amado, ele vira para Deus assim: aonde que vai achar tantas ovelhas? Degolar-se-iam tantas ovelhas ou vacas que fossem suficientes para esse povo? Eu creio que nem todo, aí ele exagera também, eu creio que nem todo peixe do mar mataria a fome desse povo. Deus disse para ele: sossega. Aleluia, Senhor. E aí Deus põe Moisés na parede, chamando Moisés à fé novamente. Perde a fé não, cara. Seria, pois, encurtada a minha mão, a mão do Senhor, Moisés? Agora você vai ver que a minha palavra te acontecerá ou não. Você vai ver se acontece ou não. Aleluia, Senhor. Oh, maravilhoso. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, querido? Há momentos que a promessa é tão grande que você até diz: é muito bom para ser verdade. Mas é porque é verdade que é bom. Amém, meu Pai Santo. Eu preciso me levantar nessa qualidade de fé. Amém. Você precisa se levantar nessa qualidade de fé. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que aqueles homens, olha como é sério esse negócio de profetizar e de crer. O poder da concordância. O Espírito de Deus, a unção que estava em Moisés, foi sobre a vida daqueles homens. E eles profetizaram naquele dia, para abrir aquele portal, para aquele milagre da carne, das cordonizes acontecer. E a Bíblia diz: nunca mais eles voltaram a profetizar. Foi para aquele ato exclusivo. Existem algumas coisas que nós precisamos de homens e mulheres que creiam iguais. Sim, maravilhoso, Pai. Não adianta eu orar para você se você não está crendo. Obrigado, Pai. Pastor, ora por mim que vai. Eu creio que se você orar vai acontecer, porque eu sei que Deus te ouve. Então ora por mim, filho. Se você não acreditar comigo, tem coisas que não irão acontecer. Obrigado, meu Deus, Senhor. Tem coisas que precisam de concordância e liberar uma palavra profética no mundo espiritual. Abriu-se um portal espiritual que veio tanta cordonizes do lado do mar, que a Bíblia diz, amado, que formou uma montanha de cordonizes. E eles pegaram e foram botando dentro de caixas, e eles foram colocando dentro de balaios, e daqui a pouco eles começaram a estender varais e salgar cordonizes. E comer. Porque Deus não volta atrás da sua palavra. Aleluia, maravilhoso, Senhor. Coisas extraordinárias, amado, fora do comum acontecem. Irmãos, caçar codorniz no meio do pasto já é difícil. Imagina codornizes no deserto. E naquele tanto, né?
Não foi uma nem duas, foi codornizes suficiente para 1.600.000 pessoas comer um mês inteiro. Aleluia. Aleluia, poderoso Pai. Coisas sobrenaturais acontecem quando você crê. Amém. Aleluia. Coisas sobrenaturais acontecem quando você crê. Aleluia, Senhor. Quando, amado, eu tomo posse daquilo que eu desejo alcançar, e eu profetizo como se já tivesse alcançado, isso se desencadeia sobre a minha vida. O Senhor disse para Moisés, parafraseando aquilo que Deus disse no verso 23: mão estendida, palavra liberada, milagre feito. Amém. Aleluia. Repita comigo: mão estendida, Mão estendida. palavra liberada, Palavra liberada. milagre feito. Milagre feito. Aleluia. É assim que Deus trabalha: mão estendida, palavra liberada. Se a mão do Senhor estiver sobre a tua vida e a palavra dele liberada sobre você, aconteceu. Amém. Você pode até dizer: pastor, mas eu já estou tão calejado de ouvir palavras, eu já estou tão calejado de ouvir promessas, eu estou tão incrédulo. Então, receba aquilo que Jesus disse para Tomé: não seja incrédulo, mas seja crente. Amém. Pastor, se eu continuar crendo, Deus vai fazer? Vai. Amém. Pastor, como é que você pode garantir isso? Porque Deus não muda. Amém. Deus não muda. E Deus não falha. Aleluia. Moisés quis medir Deus por ele mesmo, por Moisés mesmo. Sabe quando você quer medir Deus por você mesmo? Não faça isso. Pastor, eu não vejo saída. Tá, mas você está olhando em que ótica? Na sua ou na de Deus? Porque se você olhar como Moisés, irmãos, e não estou aqui fazendo uma crítica ao Moisés, porque eu acho que eu nem chegaria a crer como ele creu daquele jeito. Não estou criticando Moisés. Imagina você, Moisés foi orar por carne, e ele orou pela carne. Quando Deus disse que seria um mês inteiro, ele disse: mas não orei nem com tanta fé assim, né? Querido, creia. Amém. Aleluia. Ainda te pareça impossível, ainda que você olhe para todos os lados e não tem meios. Quando nós olhamos assim, eu não sei se você sabe calcular os números exatos. Olha, eu vim de uma cidade muito grande. Essa cidade que eu vim, ela tem 300.000 habitantes. É considerada uma cidade grande. Agora você imagina abastecer uma cidade de 300.000 habitantes com carne numa única orada por 30 dias? Agora, quantifica isso para uma cidade de 1.600.000 pessoas. Bastou uma semana dos caminhoneiros em greve, o país inteiro entrou em colapso. Bastou a oração de um homem de Deus e uma nação inteira foi abastecida. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você. Aleluia, Pai. Tu és santo, meu Deus, tu és santo. Eu não sei pelo que vocês estão orando. Eu não sei pelo que vocês estão orando. Mas uma coisa eu posso te dizer: eu creio. Amém. Amém, maravilhoso. Aleluia. E se nessa noite a mesma unção que estava sobre Moisés, que veio sobre aqueles 70 homens, vier sobre a sua vida, Aleluia, Pai. lembrando que a unção não é do Moisés, ela estava no Moisés. O mesmo Espírito que provocava aquela unção no Moisés é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite. Amém, Pai, Senhor. Sim, meu Senhor. O
Moisés já não existe mais. Aquela nação, ou aquela geração daquela nação já morreu. A nação ainda existe, mas aquela geração não mais. Mas o Espírito que usou aqueles 70 homens, ele não envelheceu. Aleluia. Ele não mudou no seu caráter. Ele não enfraqueceu no seu poder. Ele continua o mesmo. Então eu posso profetizar nessa noite que o milagre que você está clamando, ele vai acontecer. Aleluia. Eu não sei pelo que você está orando, mas eu posso te garantir que o milagre pelo qual você está orando, ele irá acontecer. Amém. Aleluia. Pastor, qual é a chance que tem? Pergunta para o céu e para aquele que governa o céu. Mas faz a pergunta diferente. Pergunta assim: Deus, qual seria a chance do Senhor não poder fazer isso? Deus, qual seria a chance disso ser impossível para ti? E o céu vai te responder: a chance da impossibilidade é nula. Amém. Sabe por que muitas vezes você perde a fé? Porque você faz perguntas erradas para Deus. Você tem que saber perguntar para Deus. Pergunta direito para Ele, e Ele vai desencadear isso na sua vida. Aleluia. Vamos orar? Eu creio no poder da oração. Aleluia. Eu continuo crendo no poder da oração. Aleluia. Em nome